Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui. E segunda-feira o que é que tem? O nosso lendário quadro Jogos Bons, mas que infelizmente ninguém liga. Ou pelo menos nessa data que eu tô gravando, ninguém tá ligando. E para essa segundona, um dos jogos mais caprichados que eu já joguei em toda a minha vida. Inclusive também muito fora da curva. Eu tô falando dessa obra-prima, The Messenger. Se segura na cadeira e bora pro review! Lançado no ano de 2018 e desenvolvido pela Sabotage, The Messenger é um jogo de ação e plataforma. Mas não só isso, ele tem mais elementos. E eu vivo dizendo que hoje em dia é bem difícil classificar gênero e subgênero de jogos. Não é o caso de The Messenger, na verdade é fácil classificar esse jogo. O problema maior é falar isso para vocês sem dar muito spoiler. Aliás, ao longo dessa review é o que eu vou tentar fazer. Vai ser um desafio, mas toda vez que tiver um grande spoiler eu vou avisar com antecedência, pode ficar tranquilo. E seguindo para a história, o Herói do Oeste. Quando uma vila de ninjas é atacado pelo Rei Demônio, é dito que um ser muito poderoso seria a salvação do mundo e impediria que o Rei Demônio e suas hostes infernais trouxessem o caos. O dito Herói do Oeste aparece e consegue impedir maiores devastações. É então que ele incumbe uma tarefa para um jovem ninja, que é a missão de levar um pergaminho sagrado ao topo de uma montanha, para cumprir uma profecia. Esse jovem ninja passa a ser chamado então de Mensageiro. E esse é o nosso protagonista e o personagem que você vai controlar durante toda a jornada. E assim que a gameplay começa, o jogador mais atento já consegue perceber algumas coisinhas, como a jogabilidade rápida, fluida e física perfeita. E pessoal, eu também já falei algumas vezes aqui, quando eu falo física perfeita, em jogos de plataforma, eu quero dizer o seguinte: o personagem ele não é nem tão floater, com aquele efeito balão quando você pula, e também não é aquele personagem chumbo, que está grudado pela gravidade no chão, né? Você pula ele já cai rápido. Não é. Ele tem um equilíbrio entre esses dois mundos, né? Nem muito floater e nem muito pesado. Isso para mim é uma física perfeita e equilibrada, alinhado também com a proposta de gameplay do jogo. A trilha sonora também é excelente e compatível com as telas, o que é bem bacana. Mas até então, pessoal, eu fiquei assim, cara, isso aqui tá muito legal, tá gostoso de jogar, mas o que vai diferir The Messenger de outros jogos? Eu não tava ainda percebendo, né, qual seria o seu verdadeiro diferencial. Aí eu fiquei pensando, cara, será que esse aqui vai ser só mais um jogo de plataforma bom e só? E pensando dessa forma, pessoal, eu não poderia estar mais errado, pois The Messenger possui uma série de diferenciais que o tornam não clichê nesse gênero que é até um pouco batido. Aliás, é como se eu tivesse entendido, né, que uma das maiores preocupações dos desenvolvedores era exatamente essa: não fazer só mais um jogo clichê de plataforma 2D. E grava essa palavra clichê porque The Messenger é exatamente ao contrário. E a primeira vez que eu percebi isso foi na minha primeira morte, quando aparece o diabinho Sofismuto. Esse carinha diz para você ficar tranquilo, que toda vez que você morrer, ele vai te ressuscitar. Por um preço, claro, e o preço é os cristais que você coleta durante a fase, que funcionam como as moedas do jogo. Ou seja, toda moeda que você pegar vai para ele, ao invés de contabilizar para você. Mas até que a quantidade é pouca e logo ele some. Só que a sensação que eu tive na primeira morte, assim que o Sofismuto apareceu, foi caramba, mano, se eu não tivesse morrido, esse bichinho nunca teria aparecido, mano. Sério, pessoal, eu quase reiniciei o jogo, mas eu continuei. Então, como vocês podem perceber, o jogo ele não é tão punitivo assim quando você morre. Até porque isso vai acontecer muito, tá? Mas o verdadeiro diferencial aqui não é nem a punição dele comer os seus cristais, e sim as frases pérolas que ele vai soltar, a depender da forma que você morre no jogo. E eu achei isso simplesmente fantástico, porque ele conseguiu quebrar a barreira da quarta dimensão entre o game e o jogador. As frases que ele solta, pessoal, são sempre direcionadas ao jogador e não ao ninja, que não tem culpa de nada pela sua falta de habilidade. E para não te dar tanto spoiler do que eu tô falando, eu separei somente algumas frases que ele diz quando você morre. Editor, solta as imagens aí pra galera ver.
É, pessoal, é nesse nível aí para pior as frases que ele solta. Então, em certo grau, ele é sim punitivo, mas punitivo de uma forma mais moral, vamos dizer assim. E como vocês também puderam perceber, o jogo está em português BR, o que ajuda demais na imersão, entendimento da história e consolida ainda mais esses diferenciais de quebra de quarta dimensão entre o game e o jogador. E por falar nisso, você ainda tem o vendedor. E que personagem incrível para ser adicionado ali na história. Assim que você avança um pouco mais no jogo, você encontra portais que te levam a uma loja interdimensional, que é essa lojinha do vendedor. Essa lojinha é tipo aquelas lojinhas clássicas que você tem que gastar suas moedas para fazer upgrade no seu personagem. O vendedor ele não vende itens, ao invés disso, ele disponibiliza a você uma árvore de habilidades, que não é tão comum em games puros de plataforma, mas isso também tem um motivo, que eu vou abordar um pouco mais à frente. Falando ainda do vendedor, eu quero agradecer demais ao meu amigo André Colvara, do canal Colvara em Portugal, pois ele me deu a melhor dica possível que eu poderia ter dentro de The Messenger. Ele disse: Rafa, fale com o vendedor. E eu repasso essa dica a vocês. Literalmente, pessoal, falem com o vendedor. Quando você pede para falar com ele, uma das opções é somente falar com ele. E cara, isso faz toda a diferença, porque o vendedor também é meio que o seu mentor. Os diálogos com ele são incríveis, filosóficos e ainda ele te dá várias dicas que você pode utilizar lá na frente. Ou seja, é parte importante e um dos diferenciais de The Messenger de você conversar com o vendedor. Como eu disse, é uma das opções. Você vai ter a opção de upgrade, falar e sair. Clica na opção falar e vai destravando vários e vários diálogos com ele. Só sai de lá ao terminar todos. Volta a ratificar. Façam isso porque vai implementar demais na sua gameplay e história. Falando agora um pouquinho mais da progressão e level design das fases, dá para entender por que esse jogo também é tão aclamado. O level design, tanto da localização das plataformas quanto dos inimigos, beira a perfeição. Tudo muito bem encaixado e sistemático, sendo que uma coisa puxa a outra. Por exemplo, mais para frente você vai abrir uma habilidade que se chama Passo Leve. Essa habilidade é como se fosse uma espécie de pulo duplo, só que melhorado. Por quê? Ao acertar alguns inimigos ou alguns itens da fase, você ganha um pulo a mais. E como eu disse, graças à excelência do level design, os inimigos estão estrategicamente posicionados para você acessar áreas batendo neles e ganhando esse pulo extra. Essa mecânica, pessoal, é simplesmente sensacional, porque tem inimigo, por exemplo, que não morre com um hit só, então você pode usar ali para ganhar sempre mais um pulo extra. E também, normalmente, os itens que você pode bater e ganhar esse pulo estão fixados e não se destroem ao você dar o hit neles. Ou seja, igual eu vou fazer nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês. Eu só salto para o outro lado quando eu me sentir confiante que agora tem que ir. E isso também é uma mecânica muito show de bola. As fases possuem ainda medalhões verdes espalhados em locais secretos. Esses medalhões, além de coletável, ele também serve para você abrir um misterioso baú que se encontra dentro da loja do vendedor. Agora falando da progressão, a primeira parte do jogo é totalmente linear. A dificuldade aumenta de forma gradativa, sendo de moderado indo para difícil, só que de uma forma muito inteligente e sofisticada. E ainda, ao final de cada mundo, você enfrenta um mestre. Falando mais da dificuldade, eu quero destacar mais uma vez a excelência no level design, porque tem maneiras fáceis e preguiçosas de você aumentar a dificuldade. Eu já vi acontecer isso, tá? Por exemplo, um jogo clássico que deixa difícil, mas de uma maneira preguiçosa, é Mega Man X6. Cara, eu lembro numa declaração desse jogo que falaram que Mega Man X6 seria o mais difícil da série X. E de fato é, mas porque não é inteligente, e sim ele dificulta de uma forma preguiçosa. Por exemplo, nessa fase aqui do Mega Man X6, que tudo fica escuro e enche as fases de personagem, de inimigo. Cara, isso pra mim não é uma decisão inteligente, é uma decisão preguiçosa para deixar assim o jogo mais difícil. De fato ele fica, mas não de uma forma legal e irrita demais o jogador. Agora, em comparativo, olha a diferença no level design de The Messenger, sendo difícil
inteligente, porém não deixando de ser intuitivo. Você sabe o que tem que fazer, só que você precisa de ter habilidade para isso. Dá uma comparada aí em ambos os vídeos aí, tanto de Mega Man X6 quanto de The Messenger. E agora sim, alerta de spoiler, tá? Vou dar um spoiler aqui pra vocês porque é preciso comentar sobre isso. A segunda parte do jogo, que é um belo plot twist, tanto na gameplay quanto na história. Na história eu vou deixar aqui em off, mesmo pra você que gosta de spoiler eu não vou comentar. Mas na gameplay eu vou falar sim, é porque ele ganha alguns elementos. A começar, pessoal, pelo mais notável deles, ele simplesmente se transforma de um simples plataforma em 2D para um Metroidvania. É isso mesmo, o jogo tem 2 gêneros. Além disso, ele ainda ganha uma mecânica nova que é poder viajar no tempo, mesclando entre passado e futuro para acessar novas áreas. E quando você faz isso no jogo, ele sai de 8 bits para 16 bits. Gente, isso é genial! Ou seja, no passado ele é em 8 bits, quando você vai para o futuro ele fica em 16 bits. E detalhe, até a sonoridade da música muda também. Falando mais da parte Metroidvania do jogo, é excelente. Eu só achei que assim, alguns mapas e objetivos são um pouco ocultos demais. Porém, novamente, fale com o vendedor e veja se ele tem alguma dica. Isso aí pode te ajudar. E é incrível também notar, pessoal, que o nível de dificuldade aumenta consideravelmente nessa segunda parte. Até mesmo a parte de plataforma fica muito mais difícil nessa segunda parte em que o jogo é Metroidvania, tá? Outro detalhe que eu esqueci de mencionar é que poucas vezes na vida eu vi um jogo que aproveita tão bem todos os upgrades que você faz durante a sua jornada. Porque você sabe, tem jogo que só usa uma determinada mecânica em uma fase ou outra. Aqui não, pessoal. Basicamente você vai usar tudo que você aprendeu do início até aqui em todas as partes. Tudo que você tem é útil em uma determinada parte ou até mesmo em todas se você quiser. É como se tivesse vários jeitos de passar uma mesma parte. Isso é muito legal. Como eu disse, ainda estamos aqui na parte do spoiler, né? Você vai ganhar um planador, você vai ganhar um gancho. Todas essas mecânicas você vai utilizar em todo momento do jogo, tá? Então isso também é muito bem explorado. Fim do spoiler e também meio que fim dessa análise, cara. Eu só quero dizer para vocês, joguem The Messenger. Level design muito acima da média, trilha sonora excelente, diálogos muito criativos, vários e vários diferenciais pequenos e grandes que fazem desse jogo um dos melhores jogos de plataforma em 2D junto com Metroidvania. Realmente uma obra-prima do mundo dos games. Era isso, de volta pro vídeo. Cara, jogo fantástico, né? Fala sério, pessoal. Eu tentei de tudo, assim, não dar spoilers. E na parte que eu acho que deu mais spoiler, eu comentei lá na nossa narrativa, né? Pra você já ficar esperto. Mas vale dizer que o jogo está custando R$ 75 e pela dimensão do que ele entrega, está abaixo do valor que ele realmente vale, na minha opinião. Então, como eu disse, a minha recomendação de compra para esse jogo é 9. Era isso! Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, um beijo no seu coração. Lembre-se sempre, tamo rico. Fui!